A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, feliz quarta, um feliz dia, uma feliz tarde para todo mundo, Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras. Muito obrigada a quem está me acompanhando aqui pelo Facebook, quem me acompanha no YouTube. Está meio escuro aqui hoje, né, gente? Eu tentei acertar o celular aqui, que instalaram uma luz nova. Deixa eu tentar ir para trás, só um minuto. Acho que está um pouco melhor, mas vamos lá. Então, a pergunta de hoje, eu já postei aí em cima do vídeo, né? É se você faz o que precisa ser feito. Né? O que é fazer o que precisa ser feito? Um dia desse eu fui acompanhar uma amiga na porta de uma escola infantil. Ela foi buscar o filho e eu fui de carona. E eu observei, na hora que chegou, foi bem na saída, né, dos alunos, e chegou uma mãe de uma garota, aparentemente no segundo ou terceiro ano do ensino, terceira série infantil, não sei como é que chama mais, já me perdi. E a mãe estava indo reclamar para a professora que a professora tinha dado um determinado tipo de tarefa que a menina não gostava de fazer. E a mãe foi muito incisiva com a professora, dizendo para ela, mas esse tipo de tarefa ela não gosta de fazer. Então, ela não quer fazer, você não pode obrigar minha filha a fazer o que ela não quer fazer. Eu fiquei assistindo aquela cena, vendo a mãe falar, a professora um pouco sem jeito, né? Aquela coisa de insegurança, sem querer perder aluno, né? E a minha vontade, gente, naquele momento foi chegar para aquela mãe que eu não conheço, né? Jovem ainda, chegar para ela e dizer, olha, você está perdendo uma grande oportunidade. A oportunidade de ensinar a tua filha a fazer o que precisa ser feito. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Precisa ser feito. E isso é um dos grandes sinais de maturidade, né? E aí, diante daquela situação, claro que eu não falei nada, né? Não podia me prometer, eu fui embora, mas fiquei refletindo sobre quantas vezes eu tenho escutado no consultório, né, histórias de casamentos que acabam, de empregos que se perdem, de tantas histórias, né, que vão por água abaixo, porque as pessoas se negam a fazer aquilo que precisa ser feito. A gente tem falado muito dessa geração mimimi, né, que nós estamos crescendo, educando nossos filhos hoje, né, crescendo, 48 anos, educando os nossos filhos hoje dentro de uma geração mimimi, que é essa geração do isso eu não gosto, ninguém me obriga, né? É muito importante que a gente saiba diferenciar, né, o ser livre do ser voluntarioso, do ser mimado, né? Liberdade, gente, é a coisa mais fundamental que existe, né? Eu sou assim levanto bandeira da liberdade. Tento ensinar meu filho a ser livre. A liberdade é algo que abriu muitas portas para mim. Porém, liberdade implica em maturidade, né? Implica em responsabilidade, em saber dar conta daquilo que é teu. Então, tem situações que a gente precisa refletir. Eu estou fazendo o que tem que ser feito? Por exemplo, você vai ao médico, ele fala para você que você tem que tomar uma injeção. Você não vai prazerosamente tomar a injeção, né? Mas você também não vai virar para ele e falar, não, doutor, injeção eu não quero, eu não gosto. Não, arruma um remédio docinho, arruma uma mousse, né, que tire a minha dor. Não, tem que tomar injeção, Isso é fazer o que tem que ser feito. Só que às vezes a gente esquece de aplicar essa sabedoria, né, em outras situações da nossa vida. E eu tenho visto essa geração hoje, jovem, que está entrando no mercado de trabalho agora, né, que já está no mercado, muito presa nessa situação, dessa confusão entre liberdade, eu não posso me sentir oprimida. Não é se sentir oprimida. Aquilo que é a tua responsabilidade, que é o teu papel, não há outra opção. Alguém tem que fazer, né? Meu irmão Júlio, baterista, né, quando ele serviu o exército, ele definitivamente não gostava de servir o exército, não tem nada a ver com ele é músico, não combina muito com o sistema militar. Mas ele falava sempre uma coisa para mim, eu aprendi uma coisa muito valiosa no tiro de guerra aqui em Cruzeiro. Eu aprendi a fazer o que tem que ser feito, porque quando
olha, eu entendo tão pouco de exército que eu não sei a graduação, né? O chefe, olha que coisa horrorosa, o chefe. Quando o chefe dizia, né, você tem que fazer tal tarefa, depois é você que vai ficar montando guarda, vai passar a noite na guarita lá, né? Não adianta eu chegar para ele e dizer, não quero, não gosto, estou resfriado. Não, tem que fazer, tem que fazer. Então eu aprendi a tentar fazer aquilo da melhor forma possível. Já que eu tenho que atravessar, vamos fazer a travessia a mais agradável possível. Eu falo sempre isso, né, pelos processos de tratamento que eu passei, quimioterapia, rádio, essas coisas. Ninguém vai com um tratamento desse, gente. Que delícia. Mas se é o que precisa ser feito, vamos tentar tirar daquilo o melhor possível, tentar lidar. Mas para eu poder tirar o melhor possível, eu preciso aceitar. Tem que ser feito, né? Então, para um pouquinho hoje, aqui nessa tardezinha aqui de quarta-feira, né, e reflete o que será na tua vida que precisa ser feito, mas que você vem se debatendo muito, reclamando, né? Como se alguém... Quando a gente é criança e a gente faz birra, a criança é muito inteligente, né? Ela faz birra meio que com o olho fechado e o outro aberto para ver qual vai ser a reação das pessoas que estão ao redor. Então, se de repente a minha mãe manda eu arrumar os brinquedos que eu espalhei pelo chão e eu não quero e eu começo a fazer birra, eu faço aquela birra na tentativa de que alguém venha resolver o meu problema e arrumar os brinquedos para mim, porque eu não estou afim. Não é assim que a gente faz quando é criança? E às vezes a mãe vai e equivocadamente arruma mesmo o brinquedo da criança. E aí hoje, na hora que as coisas não acontecem da maneira que eu quero, né, na hora que eu tenho que encarar algo que eu não gosto, eu começo também a ter a mesma atitude, fazer birra, uma birra emocional, né, para que ver se assim aparece alguém para resolver aquilo que é problema meu. E aí com isso, lógico, não vai aparecer ninguém e eu vou perder a oportunidade de um grande aprendizado. Meu marido tem uma empresa, né, junto com meu pai, tem uma imobiliária, e a gente tem ouvido muito, né, outros empresários conversando, falando da dificuldade da manutenção de funcionários, de fidelizar um funcionário, porque muitos jovens hoje não estão aceitando serem chamados a atenção. Quando você chega para a pessoa para dizer, olha, não é de forma mal educada, nem de jeito nenhum, respeitosamente, porém profissionalmente, olha, o que você fez não está bom, não é assim, você precisa melhorar tal coisa, a pessoa se ofende, né? Vai embora para casa chorando, alguma situação assim, e aí você fala, poxa vida, como é que faz se eu não posso falar, se eu não posso pontuar aquilo que precisa ser melhorado profissionalmente? Então, presta atenção, gente, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. A gente se vitimiza e quando o outro vem nos apontar algo que é para o nosso crescimento, que é necessário ser apontado, a gente não aceita, né? E não estou falando sobre crítica, crítica é outra história, tá? Eu estou falando sobre aquilo que precisa, que é a minha responsabilidade, que eu tenho que fazer, né? E que tenho que fazer da melhor forma possível. Então, eu pergunto a vocês, se puder, responde aí para mim nos comentários, que é gostoso a gente fazer um bate-bola aqui, quem está no Facebook, né? Como que você lida com as coisas que você não gosta de fazer na tua vida? Como que você encara isso? Você empaca, você fala, não gosto, ou se for necessário, você tenta fazer da melhor forma, ou faz, mas faz reclamando. Como que você atravessa aquilo que você precisa fazer? Meu filho está no ensino médio, né, e não gosta de exatas. Então, sempre que tem prova de exatas, isso já desde de quinta série, eu falo para ele, olha, se você não gosta dessa matéria, estude mais ainda do que as outras, para que você fique livre logo, né? Para que você não tenha que fazer duas vezes, não tenha que repetir, não tenha que carregar essa matéria para o ano que vem. Então, se eu não gosto, eu preciso tentar fazer o mais depressa possível para aquilo passar. E existem fases na vida em que a gente tem apenas que fazer aquilo que tem que ser feito. Existem fases em que às vezes as coisas não estão tão prazerosas como a gente gostaria que elas estivessem. Mas para chegar a serem prazerosas, eu preciso cumprir uma travessia. Seja um tratamento de saúde, seja uma dificuldade financeira, né? Se eu estou, por exemplo, enfrentando uma dificuldade financeira, minha vida não vai para frente. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Tem pessoas que a vida parece que não anda para frente. Aí a pessoa fala para mim, eu não sei mais o que eu faço, minha vida não vai para frente. Eu falo, olha, só tem uma solução
Peraí que eu tô ligando o ar-condicionado aqui, não. A rádio tá fervendo aqui dentro, gente. Só tem uma solução que eu conheço, né, pra gente melhorar rendimento. É aumentar o trabalho. Então, se aquilo que eu estou trabalhando não está me dando aquele rendimento que eu necessito, eu preciso trabalhar mais, eu preciso criar, eu preciso mudar a minha forma de trabalhar. Mas não adianta eu simplesmente ficar na insatisfação, me colocando como vítima, como se a vida não estivesse me dando aquilo que deveria me dar. Como se eu fosse aquela criança lá do ensino infantil que chega e fala, eu não gosto dessa tarefa. E se eu não gosto, eu não vou fazer. Aí eu chego diante da vida adulta e falo, eu não estou querendo trabalhar 12 horas por dia, não. Eu quero trabalhar 6. Então se vira aí, vida, né? E manda os proventos. Então, gente, essa falta de amadurecimento emocional, né, faz com que às vezes a gente empaque. Aí você não consegue fazer virar a tua vida financeira e nem virar a vida afetiva. No que isso reflete no relacionamento afetivo? Que quando você está com o outro, né, existem várias situações em que às vezes não é tão prazeroso estar junto, mas é o estar. Por exemplo, o outro está doente. Você não está junto? Está junto, não tem meio termo. Né? Se eu eu tenho que estar para os momentos. Quando vai lá na igreja, fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então vamos atravessar juntos, vamos enfrentar essa situação juntos da melhor forma possível. Então isso de enfrentar da melhor forma possível, né, é a sabedoria que a gente precisa adquirir na vida. Então seja o que for que aconteça no meu caminho, eu escolho a forma como eu vou lidar com aquilo. A pior forma possível é reclamando. Experimenta um dia estar, né, diante de uma pia cheia de louça, né? Lava aquela louça reclamando. Nossa, porque não acaba, porque esse povo come tanto, suja tanto garfo, né? E depois, no outro momento, faça a mesma experiência agradecendo. Você vai ter que lavar a mesma quantidade de louça, o tempo talvez seja o mesmo, mas a forma como você vai atravessar. E aí está a nossa liberdade. Gente, liberdade é algo que ninguém tira de nós, mesmo que nos coloque dentro de uma cela de cadeia. Por quê? Porque é a liberdade de escolher como que eu vou enfrentar aquela situação, como que eu vou lidar com aquela situação. Isso ninguém muda, certo? Então, essa consciência, né, de que eu posso escolher passar reclamando, passar agradecendo, passar dando o melhor de mim para que aquilo acabe rápido, ou passar dando o mínimo de mim e ficar preso naquela situação. Então dá uma olhadinha na sua vida, nas últimas coisas que vem acontecendo, para prestar atenção se tem algo que você empacou. Empacou porque não queria, porque não concordava. É a não aceitação. Eu tenho falado bastante aqui de não aceitação, né? Mas é uma coisa que pesa muito na vida da gente. Diante de algumas situações, eu não tenho outra opção a não ser aceitar. É fato. Eu preciso fazer. É fato. Então, se é fato, né? Se eu preciso fazer, não adianta eu lamentar. E às vezes a gente precisa andar na chuva, às vezes a gente precisa carregar peso, às vezes a gente precisa sentar e esperar, às vezes a gente precisa muitas coisas. E isso faz parte do nosso processo. Então, quando eu olhei aquela mãe, conversando com aquela professora, eu fiquei triste, porque eu pensei, ela está perdendo a oportunidade. Essa criança, a professora, com certeza, pelo rumo que estava dando na conversa, né, deve ter liberado a criança da obrigação de fazer a tarefa. E ali, com certeza, ela perdeu a oportunidade, porque a criança aprendeu errado. A criança aprendeu que aquilo que ela não agrada, ela não necessita fazer. E isso não é ser livre definitivamente, né? Essa questão de liberdade, eu acho que eu tenho até um programa recente aí na rádio que eu já falei sobre liberdade. Liberdade, eu falo que ela é a coerência. Eu preciso agir de acordo com as minhas crenças. Isso é ser livre. Ser livre não é fazer o que eu quero, né? Ser livre não é arrancar a roupa, sair pela rua, né, fazer um protesto. Isso não é liberdade. Liberdade é ser coerente, saber exatamente aquilo que eu quero na vida, né, e agir de forma adequada àquilo. E isso não exclui, em alguns momentos, eu ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, eu quero ter liberdade de morar sozinha, quero ter meu apartamento, minha kitnet, sou jovem, lindo. Mas não quero a responsabilidade de cuidar da minha kitnet. Aí eu quero morar na kitnet, mas quero que minha mãe venha aqui de 15 em 15 dias fazer faxina, leve a minha roupa para lavar, né, e cuide de absolutamente tudo. Eu vou só morar
Percebe, gente? Às vezes a gente, como mãe, cai nesse equívoco, né? Na intenção melhor de todas, de proteger, de cuidar, mas a gente não deixa que o jovem absorva essa necessidade. Se ele quer morar numa kitnet, ele tem que cuidar da kitnet dele, é o mínimo, né, que ele vai ter que fazer. Então isso também é liberdade, eu ser capaz de me autogerir. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com construção ecológica, ecovila, essas coisas, e a gente estava falando sobre isso, como é importante eu ser capaz de me autogerir, então eu ser capaz de cuidar de mim, saber arrumar minha cama, saber colocar o meu lixo para fora, né? Saber fazer o mínimo que seja para eu sobreviver. Senão eu me torno aparentemente livre, porém incapaz de sobreviver por mim mesmo, porque não sei me autogerir, porque fiquei na geração mimimi que acha que isso não me cabe, né? E se a gente for observar as pessoas sábias, né, aqueles que são os grandes mestres, olha São Francisco, gente. São Francisco, nossa, para mim ele é top assim, de linha, né? São Francisco tinha um amor pela humanidade, que a gente fala que ele foi um segundo Cristo, né? E São Francisco, ele fazia não só o que tinha que ser feito, ele fazia tudo que ele pudesse pelo outro. Ele dizia, eu não quero que exista ninguém mais pobre do que eu. Então, se ele tinha um manto, era a única coisa que ele tinha, e ele via alguém passando frio, ele tirava aquele manto e dava e ficava nu. Então, ele não tinha isso de dizer assim, ah não, esse chão não é para eu lavar. Eu já estou numa posição que eu não lavo mais chão. Vocês já ouviram isso? Ah, não, eu não estou aqui para fazer tal coisa. Gente, não existe isso. Se eu estou aqui para viver, eu estou aqui para lavar o chão, para varrer, para construir, para botar a mão na massa. Não existe trabalho indigno, não existe nada menor. Existem coisas que dão trabalho. Existem coisas que não são confortáveis de serem feitas, mas que quando precisam ser feitas, têm que ser feitas. E isso é a gente poder crescer com maturidade e, né, esse olhar espiritual sobre a vida. A Ama, para quem não conhece, a Ama, ela é uma mestra indiana, né, ela mora no sul da Índia, e ela é conhecida como a mestra do abraço. Ela viaja o mundo todo abraçando as pessoas. Ela fica em estádios como o Maracanã, aqui no Brasil, durante 22 horas seguidas, gente, 22 horas sentada, abraçando cada pessoa que vem na direção dela. Não é aquele abraço rapidinho, não. Ela acolhe, ela põe a pessoa quase no colo dela, a pessoa segue, vem junto. E ela tem um trabalho humanitário incrível na Índia, incrível. E ela ajuda milhares de pessoas, né? Todo o dinheiro que o ashram, que o centro espiritual dela recebe, ela reverte em doações, quando tem tsunamis, quando tem... E o tsunami, aquele grande tsunami que teve, que atingiu a Índia também, o primeiro que ficou conhecido, não me lembro mais que ano foi, 2000 e alguma coisa, atingiu o ashram dela. E ela foi a primeira, né, de todos a sair dos aposentos para prestar socorro às pessoas que necessitavam, né? E ela lá é considerada assim, né, a guru, a pessoa mais idolatrada, tal. Ela poderia simplesmente dizer, não, isso não me pertence. Ela foi a primeira a arregaçar o sário, né, colocar com água, ela foi com água até o joelho, e levando alimento e recolhendo as crianças que tinham se machucado, e ela colocando a mão na massa. Isso é exemplo, né, de uma pessoa que realmente ama, que realmente sabe o papel que está cumprindo aqui na vida. O nosso papel é esse. Então eu não posso me deixar presa do mimimi, eu não posso me deixar presa da coisa, ah não, mas eu não gosto, eu não aceito, comigo não pode. Ah não, fala algo comigo, ah não, não gente, vamos enfrentar a vida com mais maturidade, né? Vamos enfrentar, ver as coisas que nos desagradam. Por exemplo, tem alguém doente, você tem um amigo que está lá no hospital. Não vão, né, ter ilusões, ninguém fica feliz de ir ao hospital. Ninguém fica feliz de ver uma pessoa sofrendo, mesmo uma pessoa que ela não conheça, ninguém fica satisfeito, a não ser que seja psicopata. Mas se tem alguém lá precisando de mim, eu preciso ir, né? É coisa que tem que ser feita, então eu não posso me esconder atrás do comodismo e dizer assim, ah não, eu não vou no hospital porque eu fico tão deprimido, eu fico tão triste de ver pessoas doentes. Gente, quem está deprimido, quem está doente é quem está lá. O teu papel, né, como saudável, é ir levando uma energia positiva, levando uma energia boa, mesmo que não seja agradável, né? Ir a velório, eu não gosto de velório, então não vou em velório de ninguém porque eu não gosto de ir em velório. Mas o meu amigo que está lá, acabou de perder um familiar, ah não, mas eu não vou senão eu fico triste. Sim, você vai ficar triste como ele está triste,
mas a gente suporta, a gente atravessa, a gente renasce, a gente renova, desde que a gente não pare no mimimi, desde que a gente não fique muito condescendente com a gente. Por exemplo, fazer terapia, gente, fazer terapia, eu falo que precisa de coragem. Todos os pacientes que entram no meu consultório, eu acho eles extremamente corajosos, porque não é fácil mesmo. Eu falo que a posição do terapeuta é mais confortável, mas eu também faço a minha terapia, todos nós precisamos de terapia, e para terapia a gente tem que ter coragem. Por quê? Porque o terapeuta ele não pode ter muito mimimi. Não quer dizer que ele vai ter que me agredir de forma alguma, ser grosso, não. Mas ele precisa me dizer aquilo que eu preciso ouvir. E se eu não estiver disposta a ouvir o que precisa ser dito, se eu não estiver disposta a ir na terapia para olhar no espelho e enxergar onde eu estou errando, não adianta eu ir na terapia, concorda? Eu vou na terapia para ouvir que eu sou legal, que eu sou boa, que eu sou maravilhosa, e eu não preciso ir na terapia. Eu preciso da terapia para ver aonde que eu estou errando, para eu ter oportunidade de colocar a minha vida no trilho e aí sim ser feliz. É isso que a gente busca no processo terapêutico. Mas para isso eu não posso ter mimimi. Então o programa hoje podia chamar mimimi, né? E mimimi é algo que todos nós fazemos, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas que todos nós às vezes fazemos. O que é o mimimi? É a defesa. Não quero lidar com aquilo que me incomoda, então eu paro, ou eu choro, ou eu grito, ou eu fico de mal, né? Não, vamos enfrentar as situações de forma madura, assertiva, presente. Eu tenho que estar presente nas situações que a vida me pede qualquer tipo de aprendizado, não é? É assim que a gente, só assim que a gente cresce, né? E semana passada, conversando com uma pessoa, ela falou pra mim assim, eu tô muito magoada. Eu falei, por que você tá magoada? Ah, porque não é uma paciente, não, é um amigo próximo. Uma amiga próxima falou, eu tô muito magoada porque eu fui participar de um trabalho de grupo, né, de espiritualidade, fui como é que chama? Uma comunidade, fui com uma comunidade religiosa. E eu cheguei lá e eu achei que eles iam me colocar, porque ela era da área da saúde, eu achei que eles iam me colocar para atender no postinho, porque eles têm um posto de saúde dentro dessa comunidade. E ao invés de me colocar no postinho, eles me colocaram lá com o papel na mão para anotar o nome das pessoas para fazer cadastro. E eu estou muito chateada, eu estou ofendida, eu acho que eles me desvalorizaram. Eu falei, não, eles não te desvalorizaram. Simplesmente ser médica é algo que você já sabe, certo? Ser médica é algo que você já está acostumado a fazer. Você foi lá para ter um outro aprendizado. Não é um aprendizado técnico de fazer cadastro, né, gente? É o aprendizado da fraternidade, de se doar, de trabalhar a humildade. É isso que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa vivenciar. Né? Volto de novo a falar de São Francisco. São Francisco foi o grande professor da fraternidade. São Francisco, para ele, não existia quem não fosse irmão. Por ver Deus em todas as pessoas, em todas as coisas, ele chamava de irmão o leproso, o ladrão, ele chamava de irmão o sarraceno, o infiel, o lobo, o cachorro, a árvore, todos eram irmãos. E isso é o nosso grande exemplo de fraternidade, né? Bom, meu programa hoje é mais curto, eu preciso voltar para o consultório, mas eu queria só deixar esse alô aqui para vocês e lembrar que domingo agora, dia 25, eu vou dar a última palestra desse ano de 2018, a última Paixão pela Vida de 2018, né? Não o programa, tá? A palestra, que vai ser em Cachoeira Paulista, na escola Serelepe, que fica no centro, fica ao lado da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Eu não sei o nome da rua, mas perguntou pela Câmara Municipal ou pela escola Serelepe, todo mundo vai saber te dizer. A entrada é franca, o horário é às 17h30, 5h30 da tarde, e eu vou ter um auxílio luxuosérrimo, porque eu vou ter o imenso prazer, né, de ter na abertura, né, da palestra, ao final da palestra, não sei bem como vai ser, o Coral Cachu. Um coral de Cachoeira que faz um trabalho super bacana, da Tami, uma maestrina incrível, cantora do Teatro Municipal, e eles vão, né, oferecer para nós a música nessa palestra. Então eu espero você lá, é só chegar, não precisa pegar convite, não precisa reservar nada, mas a sala é pequena, tá? Então não deixa de ir, chega um pouquinho mais cedo para garantir o teu lugar, ouvir boa música, assistir o Coral Cachu
e estar comigo nessa última palestra de Paixão pela Vida de 2018, que é um ano que eu só posso agradecer, um ano de muita paixão pela vida mesmo. Então espero vocês lá, 17h30, domingo, Escola Serelec, ao lado da Câmara Municipal de Cachoeira, tá bom? E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente, às 11h45. Manda para mim inbox, né, a sua opinião, manda inbox para mim a sugestão de tema, que pergunta que você gostaria que eu comentasse, que assunto você quer que a gente converse aqui, porque isso vai transformando o nosso trabalho em algo mais gostoso e mais próximo. A minha intenção é me sentir cada vez mais próxima de você que está aí do outro lado, tá bom? Muito obrigada, toda a minha reverência, namastê, Deus que está em mim, saúde, Deus que está em ti. Até mais.